Oi, povo! Bora, 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 bora! Então, vocês pensaram, né, que eu tinha parado aí com a maratona dos nossos vídeos? Claro que não, eu dei uma pequena pausa aí no nosso recesso, né, de fim de ano, mas vamos começar 2021 com tudo! E no vídeo de hoje, eu vou falar o porquê que muitos profissionais, principalmente profissionais iniciantes, fazem curso e às vezes não conseguem alcançar o seu sucesso, seu objetivo profissional. E também, claro, nossa mega aulinha de colorimetria. Então, bora comigo! Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Alessandra Lima e eu ajudo cabeleireiros iniciantes ou que tem um pouquinho aí de dificuldade, se sente um peixinho fora d'água, a entenderem colorimetria, a se tornarem cabeleireiros de sucesso através da trilogia do sucesso, aplicando aí o que eu chamo de método Kashiti. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Mas antes de mais nada, né, quem tá aí começando, esse canal é para você, porque eu sei que tem muita gente falando aí para uma turminha avançada. Eu quero contar para você, eu vou deixar aqui, aqui em cima aqui para vocês verem como é que eu comecei, como é que foi a minha trajetória, porque eu acho bacana mostrar isso para vocês, porque assim, muitas pessoas às vezes acham que a gente chega ao sucesso, chega a ser um grande cabeleireiro, a dominar colorimetria, dominar mechas, nossa, que que tem assim, não, vou levar muito tempo, isso é muito difícil para mim. Não, na verdade não é assim, mas eu quero te mostrar um pouquinho aí de como eu comecei. Quando eu comecei, eu não tinha meu salão, eu era muito simplória, não tinha condições de montar meu salão e eu montei na garagem da minha casa, né? Então comecei, fiz meu curso, isso foi em 1997, gente, não façam contas, pelo amor de Deus, 1996, não façam conta. E então saí dali muito novinha, tava com 20 e poucos anos, alguma coisa assim, 21 eu acho, 20 anos, 20 para 21. E fui montar lá na minha garagem porque eu não tinha nenhuma condição mesmo. Então o meu salão, vocês vão ver aí que eu vou colocar, ele era simplesmente uma cadeira. Eu lavava o cabelo das minhas clientes no tanque, porque eu não tinha condição de ter um lavatório, mas eu colocava umas toalhinhas assim, né? E eu lembro, tadinhas, que eu tinha uma dó, porque às vezes estava um frio, eu tinha que lavar o cabelo delas na água fria. E aí, assim, e o meu console era aqueles espelhão, sabe? Aqueles espelhos que esse povo, esses ambulantes que saem vendendo vassoura, saem vendendo balde, essas coisas todas. Então eu comprei aquele espelhão. Então isso era o meu salão. Então eu comecei assim. E daí, o que aconteceu, né? Eu recebi aí, eu consegui, na verdade, eu recebi um convite para fazer um teste de técnica. Na época era até um teste para ser técnica na Embeleze. Na Embeleze, na época, tinha uma divisão profissional. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta de ser técnica e tal? Eu fiquei naquele medão e tal, mas fui e passei. E aí, o que aconteceu? Comecei a trilhar ali, né, o meu caminho ali como técnica e tal, e falei, nossa, meu Deus, assim, pra mim aquilo era um sonho, jamais imaginei que eu fosse dar conta. E aí, nesse período de 3 anos, graças a Deus eu tive muita facilidade para falar, eu fui convidada por um grande grupo, que é o Grupo Alpha Parf, né, que eu trabalhei lá durante 14 anos. E aí eu aprendi muita coisa, sabe, gente? Eu aprendi que, tipo assim, eu tinha um conhecimento teórico muito bom, eu tinha uma habilidade técnica muito bacana, mas assim, me faltava algo. Por quê? Porque eu via as pessoas crescerem e eu não via que eu estava assim desenvolvendo, vou falar assim, financeiramente, de sucesso como as outras pessoas. E eu pensava assim, gente, o que me falta? O que está me faltando, né? Então assim, o que faltava? Qual que era o start para eu poder conseguir chegar a trilhar esse caminho de sucesso? E aí, quando eu descobri isso, sabe, eu falei, meu Deus, nossa, é isso, me deu aquele estalar e eu quero compartilhar isso com você. Porque principalmente quem está começando, a gente bate muita cabeça até conseguir chegar onde a gente quer e às vezes a gente olha assim, gente, para um profissional lá na frente, aí você imagina, meu Deus, eu vou levar muito tempo. Primeiro, não preocupa, porque graças a Deus hoje vocês são agraciados, porque a gente tem informação para todos os lados, né? E aí o que aconteceu?
Quero mostrar isso para vocês. Então, eu vou fazer esse desenho aqui, ó. Presta bem atenção que isso é importante. Importante porque vocês vão entender por que vocês podem estudar, mas se não tiver esse pontinho que eu vou ensinar aqui agora para vocês, vocês não vão ter sucesso na carreira profissional de vocês. Não vão ter mesmo, de verdade. Então é importante que vocês fiquem aqui comigo e prestem atenção. O que acontece? A borboleta para voar, ela precisa basicamente dessas três coisas, tá? Ela vai precisar das duas asinhas e do corpo dela. O que eu quero traduzir para a gente? Hoje a gente, como profissional, o que a gente precisa para a gente poder voar, para a gente poder ter sucesso? A gente precisa ter, primeiramente, conhecimento, ok? Que eu vou representar aqui pela letra C, conhecimento, vou até escrever aqui, ó, conhecimento. A gente precisa ter conhecimento teórico, estudar bastante, claro, mas só conhecimento teórico não resolve. A gente precisa ter o que eu chamo de HT, que é habilidade técnica. Então, você tem que ter habilidade técnica. Não adianta nada você só saber teoria e não ter habilidade técnica. E eu me via tendo as duas coisas. Eu me via tendo uma carga teórica muito grande, até porque a gente estuda muito nessas empresas, e eu tinha habilidade técnica, porque eu colocava muita mão na massa, então eu fazia muito cabelo, eu tinha muita experiência, assim como eu ainda continuo fazendo bastante, né? Porque a gente não pode perder a prática. Mas me faltava algo importantíssimo, que é a coluna dorsal do sucesso. Me faltava uma coisinha chamada AC. Autoconfiança. Me faltava isso, me faltava autoconfiança. Então não adiantava e não vai adiantar para você, por mais que você estude, e compra meu curso, e compra curso não sei de mais quem, e vai comprando curso, e quando você vê, você tá só estudando, e pôr na prática nada, não vai resolver. Né? E também não adianta você só ter aqui, olha, a sua parte prática, porque a teoria ela sustenta a prática. Então, na hora que você precisa resolver um problema, você vai buscar lá na sua memória tudo que você viu na teoria. E é importante que as duas andem sempre juntas. Mas não vai adiantar se você não tem autoconfiança. A gente vê pessoas que têm muito conhecimento e tem autoconfiança. Mas essa borboleta, ela vai voar faltando uma asa? Não vai, né? O que vai faltar? Ela pode até ficar um tempo, só que depois a tendência, se ela não começar a melhorar isso daqui, ó, ela não vai voar, né? Por quê? Porque eu vejo muita gente que às vezes até dá treinamento, que dá curso e que fica só nesse campo aqui, ó. Tem muita autoconfiança, então consegue passar muita firmeza para as pessoas, porque a pessoa que ela é autoconfiante, ela te vende assim qualquer coisa que ela quer, porque ela fala com uma propriedade que você fala assim, gente, essa pessoa tá falando a verdade. Só que eu descobri que às vezes nem tudo que eu ensinava na teoria, quando eu ia para a prática, era verdade. Então, às vezes, eu precisei ajustar muita coisa na minha teoria, porque quando eu apliquei na prática, não funcionava. Então, eu tinha que desfazer. Então, eu digo que são na verdade, as duas coisas aliadas, né? E aí a gente tem também pessoas que têm uma habilidade técnica e têm confiança. Quer ver um exemplo? Tem gente que eu pego aluno assim de corte, eu pego aluno assim de mecha lei. Não sei como é que eu fiz aquele corte não, mas eu falei que a cliente quer ficar bonito, cortei, minha filha, e saiu. Agora eu tô aqui no curso para eu poder aprender. Eu falei, ó, que bacana. Então essa pessoa, ela tá praticamente faltando uma coisinha aqui para ela, que é a outra asinha aqui, ó, né? Que é o conhecimento, certo? Não vai adiantar se você não tiver essa trilogia do sucesso, que agora vocês estão entendendo, que a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter autoconfiança e a gente precisa ter habilidade técnica. Então, quando eu descobri que me faltava era autoconfiança, eu falei, pum,
tá aí. É agora que eu vou começar a resolver esse problema. E aí eu fui, trilhei por caminhos que eu tive que descobrir como tratar esse meu lado aí da insegurança que eu tinha, do medo, né? Porque assim, quando a gente fica inseguro, a gente se julga muito, a gente pode fazer o melhor cabelo que a gente está sempre procurando defeito, e isso é muito ruim, sabe, gente? E assim, dentro dos meus cursos, hoje eu tenho procurado, até porque como eu sou formada em coach também, eu quero trabalhar e acho assim, não adianta nada eu trabalhar o conhecimento teórico com vocês, eu trabalhar o conhecimento prático com vocês e não trabalhar a autoconfiança de vocês. É aqui, ó, aonde eu mais trabalho com vocês, né? Então, assim, aqui no YouTube não dá, porque o que acontece? Eu tô sempre colocando os vídeos aqui para vocês gratuitos, mas a minha turma do presencial e do online, a gente precisa trabalhar isso aqui, que aí eu chamo, né, que vocês viram lá, de método CASHT, que vem do conhecimento, autoconfiança, habilidade técnica. Com essas três coisas, ninguém te segura, certo? Ninguém te segura. E por que eu desenhei uma borboletinha? Porque a borboleta, inclusive, ela me representa, tá na minha logomarca, assim, ó, as minhas duas asinhas formando aí a letra A do meu nome, se vocês olharem. Por quê? Porque eu quero que vocês sejam livres, eu não quero que vocês fiquem presos a mim, eu não quero que vocês acham que se não fizer curso só comigo não vai aprender. A única coisa que eu falo é que nesses primeiros passos, sim, é correto você começar com uma pessoa e crescer com aquela pessoa para depois começar a ver outros estudos, porque senão vocês ficam confusos. Independente se for comigo, se for com uma outra pessoa, com aquele educador que você se identificou. Então, se você se identificou com o Beltrano, com o Ciclano, com a tiazinha, sei lá com quem, né? Com outros profissionais aí, que a gente sabe que tem muitos profissionais bons, ótimos educadores aí no mercado, graças a Deus. Então, o que você tem que fazer? Você tem realmente que acompanhar, para sua cabeça não ficar aquela bagunça, ok? Então, quem se identificou comigo, bora! E aí você vai colocar aí para mim, ó, hashtag sou borboleteiro. O que é borboleteiro? Borboleteiro é aquela pessoa que ela não tá presa, ela vai voar, nada segura ela vai alçar campos maravilhosos, porque é isso que eu quero. Nos meus cursos, pode ter certeza, eu jamais eu vou incutir isso na cabeça de vocês. E se você não for um Master Color Ale Lima, você não é colorista. Pelo contrário, eu quero que, na verdade, vocês, a partir dos meus treinamentos, tenham consciência crítica para entrar em qualquer curso, fazer todos os cursos, porque assim, existe espaço para todo mundo, certo? Então, bora lá para nossa aula agora de colorimetria, nós vamos que vamos, e hoje eu vou ensinar para vocês assim, gente, de uma maneira muito fácil, a parte da teoria da mistura das cores. Então, ó, agora eu vou colocar a câmera bem pertinho e vocês vão acompanhar comigo toda essa questão das misturas, como que é fácil, vocês vão ficar assim, meu Deus, eu não sabia que era isso. Bora lá comigo? Então, ó, bora lá com as tintas guache. Bom, pessoal, então vamos iniciar aí a nossa aulinha de colorimetria. Eu já coloquei aqui na plaquetinha, que essa plaquetinha aqui é uma plaquetinha que a gente tem lá na SAAD, na minha escola, onde os nossos alunos fazem aí as misturinhas nela, tá? Então vamos começar falando aqui das três cores primárias que todo mundo já conhece, que é o azul, o amarelo e o vermelho. Então, ó, a partir dessas três cores aqui, nós vamos formar as outras cores. Por isso que elas são chamadas de primária. Eu vou começar, então, pintando aqui o nosso triângulo, a nossa estrela de cores, né? Com o nosso pigmento aqui, ó, primário, azul. E o azul, gente, ele é uma cor muito forte dentro dessa trilogia aí de primárias, e ele é considerado uma cor fria. Todas as vezes que a gente for fazer... saindo aqui um pouquinho. Todas as vezes que a gente for fazer qualquer mistura e que tem azul, nossa resultante vai ser sempre fria, tá? Agora eu vou trabalhar aqui uma outra cor, uma outra primária, até já limpei meu pincelzinho aqui,
que vai ser o amarelo, tá? O amarelo, então, ó, é considerado uma cor quente e também é considerado uma cor primária. Essa cor primária aqui, ó, daquele estudo que eu já expliquei para vocês e tá no meu curso Beabá da Colorimetria, Beabá da Cor, tá? Que é falando aí, então, sobre o amarelo do sistema RYB, né? Que seria Red, Yellow, Blue. E por fim, nós vamos então para a nossa terceira cor, que é o vermelho. Então, o vermelho aqui eu vou pintar. E aqui, então, nós já temos a base da nossa estrela, ó, esse triângulo aqui em escuro. Então, vai ter as nossas primárias. Ó, terminando aqui, só para a gente recapitular, nós vamos ter uma cor fria, que é o azul, e as outras duas cores são cores quentes, tá? O amarelo e o vermelho, então, são consideradas cores cores quentes. Toda vez que a gente fizer a mistura, então, de azul, o que vai acontecer? Nós vamos ter resultante fria. Aqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos misturar azul e vamos misturar amarelo, ó, porque tá entre os dois, ok? Então, eu vou pegar aqui um pouquinho aqui, ó, do meu azul, vou colocar. Gente, põe bem pouquinho, porque o azul é muito forte e ele costuma sempre prevalecer, tá? Senão você não vai conseguir ver uma cor legal, não. Olha só, quando a gente já misturou, olha só, a gente já vê aqui então, ó, uma resultante que é o verde. Olha que top isso aqui. Então, quando eu misturo azul mais amarelo, a resultante que eu tenho é o verde. Agora, olha que interessante quando eu explico sobre o sistema de neutralização. O sistema de neutralização, ele vai se dar quando eu tenho as três cores primárias reunidas. Todas as vezes que eu tiver as três cores primárias reunidas, eu vou ter marrom, tá? Quer ver, ó? Vou fazer aqui rapidinho só para vocês verem, ó. Vou misturar aqui na minha paletinha um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo e um pouquinho, cadê aqui? De azul, tá? Então, se eu misturar, olha lá, ó, tá vendo, ó? Vou misturar aqui para tirar esse verdinho daqui, ó, tá vendo? Ó, a gente vai ter marrom. E olha que interessante, por que a gente fala de cor complementar? Nós falamos de cor complementar porque o verde só é verde porque nós misturamos azul mais o amarelo. Quando eu colocar o vermelho aqui dentro, ou seja, quem está faltando aqui dentro? O vermelho, ok? Quando eu colocar o vermelho aqui dentro, ele complementa essa mistura. Então, ele é a cor que estava faltando nesta mistura aqui do verde. Quando eu coloco, a resultante é marrom. Então, por isso que nós falamos que as cores complementares são cores que se neutralizam, ou cores que estão o quê? Opostas, ok? Vamos então aqui, ó, para mais uma misturinha. Aqui agora nesse meio eu vou misturar vermelho mais amarelo. Então eu vou colocar aqui um pouquinho do vermelho. Eu sempre coloco um pouquinho da cor mais forte primeiro. O amarelo sempre é mais fraco, tá, gente? Então, ó, aqui visivelmente, vou pegar mais um pouquinho do vermelho. A gente já vê a mistura saindo aqui, ó, um laranjinha, tá? Então vamos lembrar. Aqui nós misturamos, então, vermelho mais, né? Misturamos vermelho mais amarelo, formou laranja. Então, laranja só existe porque nós fizemos essa mistura. Das três cores primárias, qual a cor que nós não misturamos? Foi o azul. Então, o azul que ficou faltando nessa mistura aqui, porque aqui nós só misturamos vermelho e amarelo, quando eu coloco, ele complementa essa mistura. Ele é a terceira cor que estava faltando das três primárias. Então, quando eu coloco, ele vai dar marrom, tá? E aqui nós vamos, então, para a nossa última misturinha, que eu costumo falar que é briga de dois titãs, que é a Mulher Maravilha e o Superman, porque eles querem prevalecer e vão formar, então, uma cor muito forte. Mas o azul, né, Superman aí, ó, vai ganhar da Mulher Maravilha, tá? Então, geralmente, ele vai prevalecer, tá? Só aqui, tá, gente, que o azul vai prevalecer, porque nós mulheres também somos bem fortes, né? A gente sabe da importância dos homens, mas aqui no caso das misturas aqui, fazendo uma analogia entre masculino e feminino, deixa eu misturar aqui. A gente vai ver então aqui, ó, o roxo, diga-se de passagem, o roxo é a cor menos perceptível, tá? Do espectro, exatamente por isso, essa briga aqui provoca uma cor mais escura, tá? Então, ó,
Nessa mistura aqui nós tivemos então vermelho mais azul, estava faltando a terceira cor, que é o amarelo. Quando a gente então adicionar esse amarelo a esse roxo, eu vou ter o marrom. Por quê? Porque o roxo nada mais é do que a mistura de azul mais vermelho. Então, se não tem azul mais vermelho, não tem roxo. Para ter roxo, tem que ter essas duas, tá? Então, quando eu coloco, eu estou complementando. Por isso que a gente também, ó, vai falar que as cores opostas se neutralizam. Eu deixei aqui separadinho para vocês. Então, aqui, ó, na parte de cima, nós temos as nuances, ou que nesse caso não seria nem nuances, são os pigmentos frios. E embaixo nós temos os pigmentos quentes. E é muito importante a gente entender sobre isso, sobre quente e frio, porque na hora que a gente for revelar cor no cabelo, vai fazer total diferença. Depois a gente só vai agora nomear as nuances, porque as empresas não nos entregam pigmento direto, né? Então a gente usa esse estudo como base, mas na verdade... aqui a gente vai colocar, por exemplo, aqui ó, nesse azul a gente vai colocar o cinza, aqui a gente vai colocar o mate, aqui seria o dourado, aqui seria o cobre, aqui seria o vermelho e aqui seria o irisê ou violeta, tá? O acaju, ele vem aqui, ó, que seria uma terciária, é a mistura aqui de vermelho com roxo, que hoje também a gente pode chamar de marsala, né? Que é essa pegada aí mais, como é que eu falo? Mais... como é que eu falo? O marsala hoje seria o acaju desse tempo, né? O acaju mais novo, né? O acaju é mais da minha época, uma época mais antiga. Então, ó, fechamos aqui, lembrando então que a união das três cores primárias, a gente vai formar aqui o centro de neutralidade, que vai ser o marrom. Então, vamos lá, ó, pra gente fechar então com chave de ouro, uma gotinha de vermelho. Ai, devia ter posto ele ali, né, para ficar bem bonitinho. Uma gotinha de amarelo e uma gotinha de azul. Então, a gente vai misturar. Ok. Ai, acho que faltou um pouquinho só de vermelho. E aí, a gente vai ter, então, nossa neutralização, que vai ser... Aí, agora sim. Tá um pouquinho meio avermelhado, né, Alessandra Lima? Você dosou... Agora tem que pôr os dois, ó, tá vendo? Que eu tô colocando amarelo e vermelho, porque ficou mais avermelhado, para o meu marrom ficar mais neutrozinho. Aí, agora sim. Então, ó, quando a gente tem as três cores primárias, vocês viram aqui que eu não misturei nada mais, somente as três, tá vendo? Então, a gente formou, ó, o marronzinho, tá? Então, quando a gente tiver aí, eu quero eliminar o verde, né? Eu vou usar o vermelho, e se eu quero eliminar o vermelho, eu vou usar o verde. Se eu quero eliminar o amarelo, eu vou usar o violeta, e se eu quero eliminar o violeta, eu vou usar o amarelo. Se eu quero eliminar o laranja, eu vou usar o azul, e se eu quero eliminar o azul, eu vou usar o laranja. Porém, isso aqui, dessa forma, são para pigmentos. Para nuances, a gente altera isso um pouquinho, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Vocês viram que é super fácil, não tem nenhum mistério? Treina em casa, repete, assiste esse vídeo mais de uma vez, porque com certeza isso vai te ajudar, tá? Então, bora aqui que eu vou concluir nosso estudo e aí a gente encerra. Pessoal, então, eu quis aí fazer essa aulinha mais prática de colorimetria, porque tem muita gente me pedindo, Ale, deixa um vídeo gravado para a gente assistir. Gente, aprendizado é repetição. Por que que a gente, quando está educando o bebê, a gente precisa ficar repetindo? Para aprender, tá? Então, primeira coisa, quando você vê um vídeo assim, tá, esclareci, mas você ainda não aprendeu. Aprender é quando você repete uma vez, duas vezes, até aquilo entrar na sua cabeça, tá bom? Então, ó, bom, quem gostou desse vídeo, por favor, não deixa de dar o seu like aí pra mim, se inscreva aí no canal, não deixa de se inscrever. E tem uma turma também perguntando sobre cursos online. O meu Beabá da Cor já tá saindo, inclusive nós estamos no dia 7 de janeiro, ele deve estar saindo mais ou menos daqui uns 10 a 20 dias, tá? Vocês vão ficar sabendo, eu vou falar para vocês, e nele a gente trabalha exatamente o que eu trabalho no meu curso presencial, que é aquela trilogia do sucesso que eu falei para vocês, tá? Então a gente trabalha tanto a parte teórica, quanto a gente trabalha a parte prática, principalmente para quem está começando,
E também a parte da autoconfiança. Então, claro que tem aí formas de você trabalhar a autoconfiança para você, assim, começar mais seguro e não demonstrar insegurança nos seus primeiros atendimentos, tá bom? Quem tiver dúvida, vai me mandar dúvida no meu direct do Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá bom? E tem a tabuada do colorista que tá lá no meu site e tem atividades gratuitas para vocês também no meu site que eu tô deixando aqui para vocês embaixo e eu vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição, tá bom? Pessoal, então, ó, daqui 15 dias tem vídeo novo, ou na quarta ou na quinta-feira, fiquem de olho. Beijão e muito obrigada pelo retorno positivo que vocês têm me dado. Beijo, até o próximo vídeo.